Olá a todos, sejam bem-vindos para essa apresentação. Hoje eu fui convidada para falar sobre modelos de organização do mercado de trabalho e eu vou me apresentar e vou contar um pouquinho da minha história para meio que introduzir esse assunto para vocês. Bom, meu nome é Dianis Marracruc. Eu fui professora do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na área de recursos hídricos, mudanças climáticas, saneamento ambiental. E em 2015 nos mudamos aqui para a Alemanha, né, por conta do trabalho do meu marido, e mudamos então a família inteira. Quando eu estava trabalhando no Brasil, como em grande parte das famílias, eu e meu marido trabalhávamos em período integral, né, eu era professora universitária, trabalhando, com trabalho em tempo integral, e os nossos filhos, eu tinha uma ajudante em casa, eles ficavam meio período em casa e meio período na escola, né. Eu só estou, contando um pouco dessa introdução, porque quando a gente se mudou para a Alemanha em 2015, eu percebi que o modelo de organização do trabalho aqui da Alemanha é bem diferente do Brasil. Aqui, um dos pais, costuma trabalhar apenas em tempo parcial e, com isso, eles têm mais tempo para a criação dos seus filhos. Em geral, a maioria das vezes são as mulheres que acabam abdicando do seu trabalho, acabam trabalhando em período parcial e tomando conta dos filhos. Quando eu cheguei aqui, eu achei até esse modelo bastante interessante, porque no Brasil, eu não tinha tempo para muito tempo para os filhos, se bem que eu até estava numa condição, digamos assim, privilegiada, porque eu pegava eles às 5h30 na escola, e sei que muitas crianças ficam das 7h às 7h na creche. Então, assim, o tempo que eu tinha de convívio com as crianças era mais no período, no final da tarde. E eu achei bastante interessante esse modelo, né, falei assim: "Poxa, que legal, eu vou poder trabalhar e vou poder também ter mais tempo de convívio com os nossos filhos, né, vou poder participar da educação deles". Para vocês terem uma ideia, das famílias que têm filhos aqui na Alemanha, 69% das mulheres trabalham em tempo parcial. E esse tempo parcial pode ser 15, 20 horas, às vezes, 2 dias na semana. Então existe um pouco essa flexibilidade. Só que quando eu fui começar a procurar, me recolocar no mercado de trabalho, eu senti dificuldade, para me reinserir, justamente porque, eu tenho uma formação bastante elevada, né, e os empregos em tempo parciais, eles são bastante simples, né. Então, assim, eu era super qualificada para essas vagas. Eu consegui, trabalhar em período parcial como pesquisadora na Universidade de Hamburgo, mas mesmo assim eu não me sentia muito confortável com aquela situação, porque eu era a única naquele ambiente que trabalhava apenas 20 horas, por semana. Eu não me sentia competitiva, né. Então eu fui a gente teve que decidir em um certo momento se a gente ia voltar para o Brasil ou não, e eu comecei a entrar nesse dilema que muitas mulheres sofrem, muitas famílias passam, de ter que escolher entre a carreira e a família. E isso, me perturbou bastante, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Então, em 2018, eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto, né, alguns dados que eu encontrei aqui da Alemanha. Eh, por conta desse trabalho em tempo parcial, por exemplo, as mulheres aqui são responsáveis apenas por 23% da renda familiar. Quando elas se aposentam, a renda média das mulheres é 26% menor do que a renda dos homens. Então, assim,
ao mesmo tempo que tem o benefício para a família, a carreira das mulheres fica bastante prejudicada. E, algo que é muito marcante, algo que salta aos olhos, é que o pay gap entre homens e mulheres, ele justamente começa a ocorrer após o nascimento do primeiro filho. E isso não é só aqui na Alemanha, a gente tem dados de vários outros países no Brasil, quase metade das mulheres, elas perdem o seu emprego, até os filhos completarem 2 anos de idade. E o que essas mulheres fazem? Muitas delas recorrem ao empreendedorismo, mas não por uma opção, mas sim por uma necessidade. Então, assim, acaba que nesses países que têm a possibilidade de ter uma oferta maior de períodos em tempo empregos em tempo parcial, a gente vê claramente pelos dados do Fórum Econômico Mundial que esses dados são inversamente proporcionais. Quanto maior a porcentagem de mulheres em tempo parcial, menor é a porcentagem de mulheres em cargo de liderança. Aqui eu posso citar, por exemplo, a Holanda, os Países Baixos, que muitas mulheres trabalham em tempo parcial, mais até aqui do que da Alemanha, e na outra ponta, Brasil, Estados Unidos. Então, eu comecei a me perguntar, né, se você for pegar o número de horas trabalhadas aqui na Alemanha, a média é de 34 horas. Eu fiquei me perguntando, né, se as mulheres trabalham 15, 20 horas, os homens trabalham em média 40, por que essa divisão não é mais igualitária? Por que então não fazer 30 horas para todo mundo? Por que temos que fazer esse modelo de 40 horas semanais de trabalho, né? E eu fui buscar as origens desse modelo. E eu descobri que esse modelo ele foi conquistado a duras penas no final do século XIX, quando começaram muitos protestos pelo mundo inteiro, porque naquela época, após a Revolução Industrial, a carga horária semanal era até de mais de 60 horas, né? Então, assim, ocorreram vários protestos no final do século XIX para reduzir a carga horária para 40 horas semanais. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, mas como era o tipo de trabalho no final do século XIX e como é o tipo de trabalho nos dias atuais? Hoje em dia, com a tecnologia de informação, toda a própria sociedade, a mobilidade urbana, ela mudou muito do que era 100 anos atrás. E nós continuamos naquele modelo, naquele padrão, e não pensamos em formas alternativas, né? Outra coisa, né? Como eram as famílias há 100 anos atrás? As mulheres saíram um grande número de mulheres saiu para o mercado de trabalho, saiu de suas casas para o mercado de trabalho lá pela década de 60, 70, né? Que foi quando surgiu o advento da pílula anticoncepcional. Então, essas mulheres saíram para o mercado de trabalho, mas elas se acomodaram naquele mercado de trabalho que era construído para tipicamente masculino, né? Em que ficava a mulher cuidando dos seus filhos em casa e os homens tinham então a disponibilidade para dedicar mais horas ao trabalho remunerado, né? Então, quem vai cobrir esse vácuo, né, que foi deixado nos lares, no cuidado com as crianças ou nas tarefas domésticas que não são remuneradas? Eu li um livro muito interessante da Paula Fianz, que é Invisible Job, The Invisible Job, esse livro aqui, e ela apresenta alguns estudos que fala que uma criança, os pais dedicam em média para uma criança de até 5 anos de idade, 50 horas por semana. Quer dizer, isso é mais do que um trabalho remunerado, né? Para as crianças de 5 a 12 anos, em média 41 horas. E para jovens de entre 13 e 18 anos,
em média 30 horas por semana. O que acontece? Aqui na Alemanha e na Europa em geral, a gente não consegue, pagar e terceirizar muitos desses serviços domésticos, é muito caro, né. E no Brasil a gente vê que tem, o desnível social, ele acaba, proporcionando para algumas pessoas essa possibilidade, né, de terceirização, mas isso não é disponível para todos. Então a a disparidade de gênero, ela afeta muito mais as classes sociais menos privilegiadas, que é o que a Regina Madaloso, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro, que ela trabalha no INSPER, ela fala, muitas pesquisas que ela fez, que justamente a disparidade de gênero é muito maior nas classes menos privilegiadas, porque nas classes mais privilegiadas é possível contratar uma ajuda doméstica para tarefas domésticas ou pagar uma escola particular, uma creche particular para os filhos. Então, assim, é um serviço que não está acessível a todos, né? E quais são os impactos, também de terceirizar todos o cuidado com os filhos, e o serviço doméstico, né, principalmente cuidado com os filhos. Será que isso não afeta psicologicamente as crianças? Será que não tem, nenhum prejuízo para a sociedade como um todo? Eu vou falar, né, existem alguns estudos estudos que têm abordado esse assunto, mas da minha experiência pessoal. Quando eu trabalhava em período integral e os meus filhos ficavam com a nossa ajudante no período da manhã, a minha filha de 4 anos chamava a minha empregada de mãe, né? E muitos outros cuidadores, né, relatam isso. Então, como são afetados esses laços afetivos, né, de pais e crianças? Qual a importância desse cuidado? Qual a importância desses laços afetivos para a sociedade e para como um todo, né? Então, reforçando, né, será que precisamos realmente trabalhar 40 horas por semana? Muitos estudos de caso já vêm apontando que realmente, dá para pensar diferente, né. O último estudo que saiu na mídia foi o da Islândia, né, que eles testaram, 4 dias de trabalho entre 2015 e 2019 para 1% dos trabalhadores na Islândia. E de todos os setores, isso que foi mais interessante. Os resultados foram surpreendentemente positivos, né? As pessoas relataram que tinham um melhor equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Tinham mais tempo para a família. Então, quer dizer, se as pessoas não precisam dedicar o seu tempo exclusivamente para o trabalho, elas se tornam mais produtivas, elas se tornam mais criativas, as falhas reduzem. Então, isso a longo prazo, ele tem o seu retorno financeiro também, né? Mas precisa realmente olhar para um longo prazo. E eu posso citar muitos outros experimentos. Temos na Nova Zelândia, na Austrália, aqui na Alemanha, teve um empresário local que escreveu um livro sobre uma jornada de trabalho de 5 horas diárias também. Não teve prejuízo na sua produção, porque a produtividade aumentou. Então, assim, é possível pensar diferente, né? Acho que não precisamos continuar naquele modelo tão ultrapassado. E se a gente for pensar, com essas novas tecnologias também, muitas pessoas trabalham mais do que 40 horas, porque você estando disponível, né, por conta dos aparelhos celulares, principalmente, você estando disponível por mais tempo, você acaba trabalhando muito mais, né? Então, quais são os prejuízos disso, né, para o indivíduo, para a sociedade? A gente tem agora dados de burnout que são assustadores, né? Afeta em aproximadamente 30% dos brasileiros. 1 em cada 5 alemães que trabalham
em período integral. Na Inglaterra, por exemplo, 1 em cada 4. E isso se transforma em prejuízos enormes, monetários, né? Então, se a gente vir pelo lado econômico também, tem os seus prejuízos econômicos também, esse modelo, né? E falando em pandemia, eu acho que a pandemia nos trouxe essas reflexões, né? Que dá para ser diferente, né? O home office também, que é uma pauta que a gente pode discutir, né? Antes da pandemia, era uma coisa assim pouco aceitável entre as empresas, né? E depois, com a pandemia, a gente viu que é possível, sim, né? E porém, muitas pessoas também viram que o home office não é a solução para tudo, né? Se você está com os filhos dentro de casa e você tem filhos pequenos, geralmente, e você ainda tem que desempenhar a sua função, é muito complicado, né? Não é fácil resolver isso. Então, eu acho que realmente tem que repensar o tanto de horas que a gente disponibiliza para o trabalho, ou que o trabalho exige da gente, e o quanto tempo a gente tem para a nossa vida pessoal, né? E eu acho que uma coisa importante para ser dita também, levando em consideração essas novas tendências ESG, que fala em capitalismo sustentável, em visar não somente lucro para os acionistas, mas pensar em toda a cadeia produtiva, em todas as pessoas envolvidas nesse processo, inclusive os clientes, os fornecedores, e expandindo até para a sociedade, porque as empresas não estão fechadas numa bolha, e tudo isso tem um impacto, né? Tudo o que a empresa faz, ela acaba impactando. Henry Ford, em 1920, mais ou menos, ele percebeu isso, né? Que ele foi um dos primeiros a estabelecer a jornada de trabalho de 40 horas. E ele percebeu que se os empregados não ganhassem mais e não tivessem mais tempo, eles não estariam produzindo tanto, eles aumentariam o número de falhas e eles não teriam dinheiro para consumir. Então, assim, as coisas estão interligadas, né? Então, não adianta querer beneficiar apenas um setor e não olhar para o todo, né? E, reforçando mais uma vez, no Brasil, a diferença social é uma problemática também que deve ser enfrentada, né? Para a sociedade ser mais sustentável como um todo. Então, o que eu queria deixar, mais uma vez, repetindo, eu acho que é possível pensarmos em novas formas, principalmente se queremos diversidade e inclusão nas empresas. Eu acho que a gente precisa promover uma diversidade nos modelos, né? Diversificar os modelos de trabalho, mas também pensar do que é exigido pelo mercado de trabalho, se isso é compatível com uma vida social, que as pessoas tenham uma vida social e tenham uma vida familiar mais saudável. Se a gente pensar nessa nova geração dos millennials, são pessoas que estão realmente mas elas estão repensando esses modelos e estão percebendo que a vida não, existem mais outros pontos a serem considerados e não somente o trabalho. E não vou dizer que eles estão querendo uma vida mais fácil. Não, trabalhar menos horas não significa que eles vão produzir menos, né? Você apenas concentra mais as suas energias num período menor de tempo para poder se dedicar para outras coisas também, né? Então, foram essas as conclusões que eu cheguei para escrever o meu livro, que justamente se chama 30 Horas, que é essa proposta de que se todo mundo trabalhasse 30 horas por semana, teríamos mais tempo para a nossa vida em família. Os trabalhos domésticos poderiam ser mais divididos entre homens e mulheres, porque aqui na Alemanha, por exemplo, tem uma pesquisa que fala que 60% dos pais homens gostariam de ter mais tempo para os seus filhos. Então, se o mercado de trabalho não exigisse tantas horas de dedicação,
o trabalho não remunerado também poderia ser melhor dividido em casa. Isso, estou falando na realidade europeia e para muitas famílias brasileiras que não conseguem terceirizar esses serviços. Então, são essas reflexões que eu deixo, que eu acho que é possível pensar diferente, eu acho que podemos sair daquele modelo, de 100 anos atrás, a pandemia nos mostrou isso, a pandemia nos mostrou também, eh eh, a importância de estarmos mais juntos e presentes às nossas famílias e aos nossos filhos. Agradeço a todos que permaneceram até aqui e muito obrigada. Tchau, até a próxima.